Gravar aqui, mas eu prefiro gravar a tela para ficar melhor. Vai ficar muito melhor, na verdade. Eu vou subir aqui a aula. Gravar aqui, mas eu prefiro gravar Então, fazer um adendo para vocês, né, que o nosso ambiente Java ainda não está disponível. Fica muito melhor, né? Houve um atraso no cronograma de avaliação junto à equipe multidisciplinar. Então, fazer um adendo para vocês, né, que o nosso ambiente Java ainda não está disponível. Eu achava que o ambiente já estava disponível para vocês, no cronograma de avaliação junto à equipe multidisciplinar. Posso dizer a vocês, eu até comentava até amanhã, mas mais cedo, esse ambiente já vai estar disponível. Antecipo, eu achava que o ambiente já estava disponível para vocês, não prejudicar a ninguém, né, a nenhum dos cursistas. Eu posso dizer a vocês aí que eu acredito que até amanhã, mais tardar, esse ambiente já vai estar disponível. Antecipo também que em relação às atividades, não prejudicar a ninguém, né, não é prevista na trilha 1 na trilha 2, para que então fique atividades trilha 1 e trilha 2, eu já posso dizer para vocês de antemão que elas serão atividades prorrogadas, atividades com prazo, né, é prevista na trilha 1. Então, eu vou seguir aqui com atividades trilha 1 e trilha 2, eu já posso dizer para vocês do componente, falando que elas serão sobre mim, então eu sou prorrogadas, eu sou professor da universidade Federal da Contabilidade. Então, eu vou seguir aqui com... Sou doutor em ciência da computação, mestre em ciência da computação, especialista do componente, bacharel em análise de sistemas, sou professor Yuri Souza, tenho experiência na área de desenvolvimento de sistema, análise de software, projetos de costura. Sou doutor em ciência da computação, mestre em ciência de software, especialista em software, a experiência de ensino como professor na UFBA, e tenho experiência na área de desenvolvimento de sistema, experiência em outras instituições particulares, projetos de costura em reuso, capacitação em reuso de software. Para cá, né, a experiência de ensino como professor na UFBA Federal 1718, então, experiência em outras instituições particulares desde 2019, e desde lá para cá, a gente tem trabalhado com um encontro alguns temas exclusivos da Universidade Federal de Engenharia de Software, que é o professor da verificação de qualidade de software, inspeção de software, desde 2019, e de lá para cá, a gente tem trabalhado com máquina, alguns temas. A parte de tecnologia assistiva e acessibilidade em software, tecnologias digitais para aplicação de educação, digamos, interação humano-computador, os aspectos que tem me fascinado bastante. A parte de tecnologia assistiva e acessibilidade em software, de tecnologias digitais para aplicação de educação, digamos, que educação ela chega na minha vida de uma forma, um dos aspectos que tem me fascinado bastante, dado que eu venho da área de computação, também das exatas, atuo na área de educação. Ela chega na minha vida de uma forma que é algo também da minha formação. A gente pode considerar como sendo uma tecnologia emergente, um tema bem transversal também ao que a gente atua na área de vai ver aqui nessa ciência de dados, nessa algo também. Então, a gente pode considerar como uma primeira agenda aí para falar um pouquinho sobre o componente, um tema bem transversal, um panorama geral ao que a gente vai ver aqui nesse componente, nessa disciplina, a ementa. Então, e uma primeira agenda aí para falar um pouquinho sobre atividades por aí vai, para a gente só dar um panorama geral, né, sobre código G7, como é que está estruturado, mais do componente, esse período de execução que a gente vai ter que ajustar, dado que teve atividades por aí vai, né, nós estamos com a inteligência artificial, porque a gente tem esse conteúdo para desenvolver nesse curso, né, então a gente tem que falar um sobre introdução. Esse período de execução aqui a gente vai ter que ajustar, dado que teve tratamento de incerteza, tá bom? Lidar com a aprendizagem de máquina, porque a gente tem esse conteúdo para desenvolver modelo de aprendizagem, então a gente tem que falar um pouquinho sobre essa compreensão sobre esses elementos é extremamente importante para que a gente possa se apropriar, lidar com a aprendizagem de máquina, algoritmo de classificação, avaliação de introdutória de inteligência artificial, que esse é o papel. Essa compreensão desse componente de elementos é extremamente importante para que a gente possa se apropriar. Então, como objetivo para essa disciplina inicial, introdutório de inteligência artificial, que esse introdutórios e basilares sobre inteligência artificial. A ideia é que vocês tenham capacidade de desenvolver aplicações avançadas. Então, como objetivo, né, utilizando esse para essa disciplina artificial, então desenvolver conteúdos introdutórios e basilares sobre inteligência artificial. A ideia é que vocês tenham capacidade de desenvolver aplicações avançadas, mas ela vai oferecer para utilizando essa compreensão sobre artificial, então conceitos. Essa disciplina vai fazer com que vocês aprendam tudo de inteligência artificial de tal forma 8 semanas, que vocês, mas ela vai oferecer para vocês a compreensão sobre, inclusive, conceitos estimulados
a habilidade de aplicar a inteligência artificial de tal forma ao longo que vocês sintam-se motivados, sintam-se inclusive estimulados ou ao longo do processo, a aplicar a inteligência artificial ao longo do processo formativo de vocês, naturalmente, sistema de informação, situações profissionais, os nossos alunos ingressarem no mercado ao longo do processo, de forma um pouco precoce. Isso é bem positivo, isso é bem interessante, mas às vezes acaba sendo também um grande desafio, sistema de informação, porque quando a gente os nossos alunos ingressarem no mercado assíduo, um pouco precoce, em algumas circunstâncias, isso é bem positivo, isso é bem interessante, mas às vezes acaba sendo também um grande desafio. A evolução dentro do curso, quando a gente entra num processo de concorrência planejado e esperado. Então, assíduo, dosar em algumas circunstâncias, isso pode comprometer, acaba sendo desafiador. A evolução dentro do curso, dentro de um prazo de informação, planejado e esperado. O mercado tem muita necessidade, tem muita demanda, tem muita oferta de oportunidade, acaba sendo desafiador quando a gente, quando dos cursos da informação, ciência da computação, porque o mercado tem muita necessidade, tem muita demanda, tem muita oferta de oportunidade, e às vezes isso, quando o estudante, mas essa é uma característica intrínseca de qualquer curso da área, o estudante que está de sistema de informação e tecnologia acaba pesando bastante na balança. Então, pensando nos conteúdos programáticos, é algo onde a gente vai trabalhar, característica intrínseca de qualquer curso na próxima semana. De sistema de informação já a partir dessa semana, sistema multiagente. Então, pensando nos conteúdos programáticos, métodos de busca de uma forma é algo onde a gente vai trabalhar e de forma que a gente já na próxima semana condições de realizar já a partir dessa semana, sistema multiagente, falar sobre redes neurais, sobre aprendizagem de máquinas, métodos de busca de uma forma pausada e sobre avaliação de modelos. Tudo isso com condições de realizar capacidade de poder perceber sobre redes neurais, sobre aprendizagem de máquinas, sobre algoritmos de classificação. Então, o curso está dividido em sobre avaliações a serem planejado, e a gente vai a capacidade de poder perceber sobre a liberação do software, mas a ideia é que então fazer uma comunicação está dividido em 8 trilhas a serem planejado de tal forma que a gente possa fazer as atividades na liberação do ambiente do aulas, mas a ideia é que fazer uma comunicação síncrona e assíncrona, de tal forma que a gente possa fazer as atividades, a execução de algumas atividades envolvendo videoaulas, fazer questionários, atividades presenciais no polo semanalmente, inclusive realizar fóruns de discussões, para que a gente possa fazer uma execução de algumas atividades gradativas de conhecimento, questionários. E aí eu queria já salientar, inclusive que a gente teve uma situação para que a gente possa fazer dentro desse contexto de ajuste no planejamento gradativo de conhecimento, que é a nossa aula assíncrona. E aí eu queria já salientar para acontecer às quartas-feiras, 19 uma situação de excepcionalidade. Yuri, aí alguém me pergunta, Yuri, mas por que a aula de hoje está acontecendo? É que a nossa aula assíncrona, elas estão previstas para acontecer às quartas-feiras, 19 acontecer a aula de quinta-feira. Yuri, aí alguém me pergunta, Yuri, mas por que a aula de hoje está acontecendo na hora das 18 horas? Foi uma adequação em razão de ter vindo para quinta-feira, excepcionalidade. Trazendo para as 18 horas, acontecer a aula. A nossa aula foi uma excepcionalidade, foi uma exceção. Salvo engano, acontecendo na hora das 18 horas, uma adequação em razão de ter vindo para quinta-feira. A professora Emily Guerra, trazendo para as 18 horas, não vou lembrar o nome da disciplina. A nossa aula de quinta. Quem teve na aula ontem, por gentileza, salvo engano, vocês tiveram inclusive aula ontem e me esclarece aí uma professora me recorde, o nome do componente curricular da professora, lembrar que teve aula. Quem teve na aula ontem, por gentileza, me ajuda. Mas, coloca aqui no seguindo a nossa proposta, a gente vai ter aulas síncronas regulares, me recorde, lá na semana 4, mas a gente vai ter, seguindo a nossa proposta, a gente vai ter aí aulas síncronas regulares, então lá na sexta semana, na aula 4, no dia 3 de dezembro, a gente vai ter aula, temos aula também dia 17, na nossa última semana. A gente possivelmente vai ter uma ajuste em relação a essa aula na sexta semana, na aula garantir a atividade temos aula também dia 17, na última semana. A gente possivelmente vai ter uma ajuste em relação dentro das atividades presenciais para garantir a atividade atividades complementares na última semana dentro dos polos, para que vocês possam estar fazendo a complementação dentro das atividades presenciais com o intuito de consolidá-los. A ideia é que os tutores, como vocês já sabem, conduzam essas atividades presenciais no polo, fazendo a complementação e eu faço aqui desses conhecimentos 2 destaques com o intuito de consolidá-los. Yuri, que destaques são esses? A
ideia é que os tutores, duas atividades, já sabe, conduzam essas atividades de forma presencial, mas são atividades e eu faço avaliativas. Dois destaques são seminários. Yuri, que destaques são? Então, a gente vai ter para esse duas atividades que vão acontecer de forma duas atividades de seminários previstas, avaliativas, como seminários 1 e 2, que são seminários. Tá. O primeiro seminário, seminário 1, vai acontecer na semana de 24 a 29, duas atividades de seminários previstas, sábado, para que isso seja acomodado dentro dos dias previstos. O primeiro seminário, seminário presencial no polo, na semana e o segundo seminário, porque de 24 a 29, na segunda, sábado, para que isso seja acomodado dentro a gente vai trabalhar os tópicos de avançados em presencial no polo, tá? E o segundo seminário vai acontecer que esse primeiro seminário de método de busca, ele é um seminário que tem um foco onde a gente vai trabalhar os tópicos avançados em inteligência artificial. É um conteúdo que a gente vai estar desenvolvendo nas duas semanas que antecedem método de busca. Essa atividade é um seminário que tem um foco acompanhando de forma progressiva para que isso para que essa conteúdo que a gente vai estar desenvolvendo tópicos nas duas semanas que antecedem essa atividade, né? Então, e vocês naturalmente acompanhando de forma progressiva, né, para que obter o objetivo, para que essa a partir de essa conteúdo base lá sobre um determinado tema aconteça de forma vocês se fluida, né? E vocês naturalmente confortáveis consigam fazer uma pesquisa obter o objetivo que é a partir de um conteúdo base lá sobre um determinado tema vocês venham escolher relacionado aos métodos de busca, estejam confortáveis em fazer uma pesquisa em produtividade, em profundidade, desculpa. A ideia sobre que vocês apresentem através de vocês venham escolher relacionado aos métodos de busca, método de busca que visa resolver um problema, implementem então as nossas avaliações elas estão compostas de atividades, né, seminário, um método de somadas e tem uma média de busca que visa resolver um problema específico. Aqui eu tenho algumas dicas. Então, as nossas avaliações elas estão compostas de 8 atividades, né? Que a gente já tinha falado somadas e fiz uma introduçãozinha ao final sobre banco de dados, né? Aqui eu tenho algumas dicas de algo suas horas de montação de estudos é extremamente importante para que mestre a gente já tinha e possam ter fluidez no processo de organizar sobre banco de dados, né? Apesar de a gente fomentar suas horas e montar sua grade de estudo, isso é extremamente atividade avaliativa de mapas mentais em apenas duas fluidez no processo de atividade avaliativa. Mas esse é um instrumento extremamente apesar útil, de a gente fomentar, inclusive, né, ferramentas a atividade avaliativa de mapas mentais, vocês possam fazer isso de forma digital, eventualmente até atividade avaliativa e deixar isso até mesmo no instrumento extremamente útil que vocês possam acessar em qualquer lugar, inclusive ferramentas, mapas mentais e evoluí-los também, úteis para que vocês possam fazer isso de forma digital, eventualmente até online, e deixar isso até mesmo na nuvem. Muito interessante, inclusive alguns deles permitem que a gente possa fazer integração ou cascata, né, de ter mapa mental digital que você pode evoluir, expandir aí um mapa mental digital de uma forma muito interessante, inclusive alguns caixinhas relacionados a fazer integração ou cascata, né, de forma que você videoaulas é algo que expandir aí a gente vai usufruir e explorar um pouco mais dentro do contexto do nosso caixinhas relacionadas a um determinado tema, tópico ou subtópico, né, desde das videoaulas é algo que inclusive para que vocês possam a gente vai fazer e explorar um pouco mais para além das videoaulas artificial, então eu vou te das gravações das nossas aulas síncronas, né, desde das primeiras estudar em grupo acaba sendo quase algo que eu percebi fazer estão fazendo para além das videoaulas ou das gravações das nossas aulas síncronas, mas é importante fomentar isso, estudar em grupo acaba sendo quase algo que eu percebi de vocês se encontrarem, estão fazendo e se organizarem no contexto de um curso de recomendo e reforço a importância, mas é importante fomentar isso, a gente acaba que as aulas presenciais são boas, conversando, a gente aprende muito ensinando e se organizarem, algo que a gente acabou recomendo e reforço a importância e a gente consolida o nosso fazer essa troca, a gente aprende muito, esclarece sobre algum conversando, a gente aprende muito ensinando um ponto que eventualmente algo que a gente acabou de aprender para um colega que está em dúvida. E a gente consolida o nosso conhecimento que eventualmente a gente auxilia alguém, tiverem recursos e vocês têm recursos tópico, tema, para que possam estar se organizando em pares, em dupla, em trio, para um colega que está em dúvida. Então, mas recomendo que na medida do possível se permitam essa troca e vocês têm recursos para isso, um ambiente para troca, que possam estar se organizando em pares, em dupla, em trio, em socialização com os colegas.
Mas aqui a gente fala um pouquinho sobre ética, mas eu vou saltar sobre isso, porque a gente está com o tempo um pouco apertado para troca mas basicamente de falar sobre fazer uma reflexão sobre aqui a gente fala um pouquinho sobre ética, mas eu vou saltar sobre isso, porque a gente está com o tempo um pouco apertado de formação, mas basicamente além de profissional, falar sobre fazer uma reflexão sobre a importância da ética no nosso processo formativo, que a gente possa se inspirar em exemplos para além de humano de integridade. É importante que a gente possa faça uma reflexão sobre o profissional que a gente quer ser para ecossistemas é importante que a gente possa de desenvolvimento, se inspirar em exemplos saudáveis e éticos de integridade, para que a gente naturalmente possa esse gancho estabelecer para vocês, né, que situações de paz justificadas ao longo das atividades sociais, de naturalmente desconsideradas, saudáveis e éticas, isso é muito importante. Zeradas. Naturalmente apego esse gancho. Como atividades complementares é importante que se faça o reconhecimento do AVA quando tiver disponível, naturalmente desconsideradas, quando eu falo de até mensagem zeradas. No de aviso então, eu tinha colocado como atividades complementares é importante que receba a notificação. Se faça o reconhecimento do AVA quando estiver disponível, né? Supondo façam aí o contato com a equipe de mensagem, dúvida eventual. Leitura das atividades das leituras propostas é importante que vocês possam fazer e assistir. Liberação do ambiente. As videoaulas também acabam sendo façam aí o contato com então, o que a gente viu até aqui para tirar dúvida eventual. Uma breve introdução das atividades das leituras propostas é importante que vocês possam fazer e assistir que se tem. As videoaulas também acabam sendo uma dicas aí que eu gosto de fazer. Então, o que a gente viu até aqui? Uma breve introdução sobre o componente. Quais são os elementos que se tem, né, para poder ir dando algumas dicas falar aí que eu gosto mais. Esse é o meu contato. A primeira, uma boa parte de vocês eu acho que já tem introdução e a gente segue, né, para poder fazer uma pausa falar um pouquinho mais sobre a primeira, o primeiro tópico, né, que é introdução a e eu vou compartilhar com vocês aqui de pronto, fazer uma pausa aqui, introdução à inteligência artificial. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo de gravação. Para fazer uma transição suavizada tranquila, se já carregou. Vou compartilhar com vocês aqui de pronto, para que a gente possa falar um pouquinho sobre inteligência artificial, né, dentro do contexto dessa disciplina de um curso de licenciatura em computação. Então, para que a gente vai falar um pouco, possa falar um pouco, uma breve sobre inteligência artificial, sobre alguns aspectos e sobre uma perspectiva, né, dentro do contexto dessa disciplina de um curso de licenciatura em computação. Vai ser disponibilizado, na verdade já está disponível. A gente vai falar um pouco, fazer vai ser uma breve introdução sobre alguns aspectos e sobre uma vai ser disponibilizado assim que o artigo que você está disponível. Vai ser disponibilizado, na verdade já está disponível. A gente discute vai ser disponibilizado. Qual é o impacto não está disponível. Qual é a perspectiva geral de inteligência artificial de uma forma muito geral, não cansativa, mas direto ao ponto, onde a gente discute quais são os impactos que a gente deve ter, qual é a perspectiva geral de inteligência artificial. Para muita gente ainda é tabu, não cansativa, mas direto ainda tem uma percepção em relação à inteligência artificial. Os impactos que a gente deve ter, como se fosse algo intangível, algo que para muita gente ainda é tabu. Não é para nós, ainda tem ainda uma percepção em relação à inteligência artificial. Isso é uma inverdade, bem melhor dizendo, se fosse algo intangível, algo que eventualmente a gente até precisa não olhar para a inteligência artificial. Não é para nós, perspectiva, na verdade, de como, de quais uma inverdade, competências e habilidades a gente precisa reunir e dizer, a gente precisa se apropriar, olhar para a inteligência artificial com uma perspectiva desse recurso, de como já faz parte da nossa vida, que já competências e habilidades a gente precisa reunir, mas que eventualmente e desenvolver e se apropriar para que a gente possa fazer o melhor uso desse recurso, uma recuperação do que já faz parte da nossa vida, que já faz parte da nossa realidade, mas que eventualmente a gente ainda não está, a gente vai falar da melhor sobre inteligência artificial. Então aqui eu faço uma recuperação dos tópicos que a gente antes de falar disso, a gente estabelecido dentro do nosso mais uma vez e fazer a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial do plano introdutório, mas tecnologia de a gente ela faz parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia, do mais nosso cotidiano. Fazer ela uma compreensão que a gente tecnologias digitais, né? Então, tecnologias digitais, ela faz parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ela está em manipula, que a gente envolve dispositivos né, eletroeletrônicos, né, as tecnologias digitais. Tudo que a gente estou falando nesse primeiro momento pega e a gente já está vestindo tecnologia. Manipula, que envolve digital, dispositivos, né, a partir do momento eletroeletrônicos, né, as tecnologias digitais, os relógios, né, os smartwatch.
e a gente já está vestindo tecnologia a partir do momento que a gente tem digital, né? Alguns recursos que podem ser os relógios, né, os smartwatches, em óculos, a gente embarcado tem em recurso de inteligência artificial. A partir do momento que a gente tem alguns recursos que podem ser tecnologia digital associada. Então, pensando em tecnologia digitais, embarcado é importante que a gente tenha uma compreensão também sobre os dados, né? Qual é o papel dos dados tecnologia digital dentro associada. do contexto. Então, Das pensando tecnologias em tecnologia digitais, garantir é importante que a gente gerenciamento tenha uma de compreensão informação também de sobre os dados dados, de forma primitiva, né? Qual é o papel dos extremamente dados importante dentro para que a do gente contexto possa construir das tecnologias digitais e conhecimento poder em cima garantir disso, gerenciamento de forma a informação, observar padrões de dados de forma primitiva, a né? auxiliar os seres extremamente humanos nas importante suas para que a atividades gente laborais, possa construir, né? E o que é que a gente precisa saber sobre inteligência artificial para poder de forma a observar ingressar padrões de forma dentro desse a contexto, auxiliar os dessa seres nossa humanos disciplina? nas suas atividades laborais. Eu acho que essa altura do E o que é que a gente campeonato, precisa no saber contexto sobre atual, inteligência artificial para a poder gente ingressar ainda se dentro surpreende desse bastante contexto com dessa nossa o disciplina? potencial e as capacidades Eu da acho que inteligência essa artificial, altura do campeonato, de tal no forma que a gente contexto se atual, surpreende ao a ver, gente ainda se surpreende bastante dispositivo, com o né, potencial como e as agente capacidades de da robô, inteligência por artificial, exemplo, de ou tal forma que a gente se botzinho surpreende que ao pode ver fazer, né, eventualmente, movimento dispositivo de forma né, coordenada como agente e com de aplicações robô, por distribuídas, exemplo, eventualmente ou num botzinho time de futebol, que numa pode competição de fazer, futebol, eventualmente, a gente se surpreende movimentos bastante e de forma quando coordenada um e bot com aplicações também distribuídas, de eventualmente assistência de num inteligência time de artificial, futebol, numa eles competição de conseguem futebol, fazer a recomendações gente se com base surpreende no bastante nosso comportamento, quando né, em um situações onde a bot gente também eventualmente de assistência de inteligência artificial, prover as eles informações para ele. conseguem Como é que a gente fazer provê as recomendações informações para com ele, base gente? no A gente nosso provê comportamento, né, em informações situações para onde a um gente bot ou para uma eventualmente assistente de inteligência artificial prover as simplesmente informações para todas ele. as Como é que a vezes gente que a provê as gente, informações para ele, gente? ao A gente autenticar provê no nosso informações navegador, não sei para um se bot vocês ou para uma eventualmente assistente já se de deram inteligência conta disso, artificial, mas a grande maioria dos simplesmente nossos todas as de vezes que a situações de gente, uso do nosso ao navegador, né, autenticar navegador de página no web, nosso navegador, eu não ele sei já se faz vocês uma eventualmente autenticação do já nosso se deram conta usuário. disso, mas a grande E ao maioria dos fazer nossos isso, no final de das contas, situações a de gente uso está do fazendo nosso um navegador, registro do né, nosso navegador de perfil página de web, uso. Ele mesmo já não sendo, faz sei lá, uma rede social, algo autenticação do do tipo, nosso mas a gente usuário. está fazendo o registro do E ao nosso fazer perfil, isso, de no final tal das contas, a forma gente está que fazendo todo um o nosso registro do nosso comportamento perfil de de uso, mesmo palavras-chave, não sendo, sei lá, uma rede social, busca, algo do tipo, páginas que a mas a gente gente está fazendo o acessa registro e do com nosso que perfil, regularidade a de gente, tal frequência, a forma gente que todo o acessa esse nosso conteúdo, comportamento, como é que a gente trata, no palavras-chave, sentido até de fazer busca, páginas que a gente acessa e com que regularidade ações a gente, complementares frequência, a partir de uma busca acessa base, de esse uma busca conteúdo, inicial, como tudo é que a isso gente é trata coletado. no sentido até de fazer E isso, no final das contas, estabelece ações complementares complementares a partir de perfil uma digital, busca é base quase de que uma ali busca fica inicial, estabelecido a nossas tudo isso é coletado. pegadas digitais, né? Os E isso, nossos no final das blueprints, contas, em relação estabelece aos ambientes o digitais e nosso o que é que perfil nos, digital. É que, quase que que nos ali fica interessa estabelecido a em nossas relação aos pegadas conteúdos que estão digitais, né? disponíveis Os na nossos web e a blueprints forma como a em gente se relação relaciona com esses aos conteúdos. ambientes Então, digitais e o que é que nos quando o que nos porventura, interessa em depois relação de aos ter conteúdos que feito estão uma disponíveis na pesquisa web para e a saber, forma por como a gente se exemplo, relaciona com esses conteúdos. Então, quando porventura opções de tênis depois de corrida, de ter feito né? A gente uma faz pesquisa sobre para saber, um por tênis de exemplo, corrida específico, de uma marca específica, para um perfil de corredor específico, opções de depois a tênis gente de se corrida, depara com uma né? A situação gente faz uma onde pesquisa a sobre gente acaba tênis de recebendo corrida notificação específico, de uma né? marca Geralmente específica fruto de para um campanha, perfil de né? Ou corredor seja, específico. de publicidade Depois a gente paga, se depara de com uma que situação está onde acontecendo a gente uma acaba corrida recebendo na nossa notificação cidade, que existe né? um grupo Geralmente de corrida fruto de campanha, sendo né? Ou seja, constituído de dentro da nossa publicidade cidade ou paga, eventualmente de que está disponibilizado acontecendo perfil uma nas redes corrida sociais de na grupo nossa de cidade, corridas que na existe sua um grupo cidade, de corrida fruto sendo constituído dentro da nossa eventualmente cidade ou de eventualmente percepção do seu interesse disponibilizado sobre o
o tema nas redes sociais de grupo de corridas. Eu não sei se vocês já se depararam com algo do tipo, algo semelhante, mas isso é eventualmente extremamente de percepção do seu interesse sobre o tema a esse ambiente digital na web. Se vocês já se depararam de tal forma que assim, eu imagino mas isso é pelo menos extremamente corriqueiro, pelo menos uma vez em relação bem raro a esse ambiente digital na web, 5 anos, de tal forma que assim, eu imagino recomendações com base pelo menos uma vez na nossa característica de uso, né? No nosso comportamento de uso, no nosso perfil de uso, 2, 3, das ambientes digitais. Alguém já se deparou com umas recomendações com base na nossa característica de uso, né? No nosso comportamento de uso, no nosso perfil de uso, questões sociais relacionadas. Alguém já se deparou com uma situação como essa? Não. Ninguém se deparou com isso, mesmo que não seja num contexto de treino de corrida e outras. Todo mundo já passou por isso, né, professor? Questões sociais relacionadas. A gente está passando por isso certamente no dia a dia, né? Ninguém se deparou com isso, porque é uma das principais aplicações, né? Acho que todo mundo já passou por isso, né, professor? Poder observar padrão e comportamento. A gente está passando por isso certamente no dia a dia, né? Porque é uma das principais aplicações, né? Perdão pela interrupção. É poder observar padrão. Eu passei por uma situação muito inusitada, justamente sobre esse assunto, né? E ela de que uma pessoa lá na empresa, não pode falar. Eu passei por uma simplesmente externou que justamente sobre esse assunto, desbloquear o celular, que a partir do momento que uma pessoa o celular lá na empresa, e que a câmera reconhece o seu rosto, simplesmente externou, ela sabe o que você está pensando. Ao desbloquear o celular, a partir do momento que você desbloqueia o celular, aí é um momento que você reconhece o seu rosto, ou explicar realmente, ela sabe o que você está pensando. E muitas das vezes a gente não tem a oportunidade de explicar, né? Nem todo mundo nos dá essa. Aí é um momento que você tem que ou dobrar a língua, na verdade, eu vou dizer uma coisa até pra você, Jefferson. Isso funciona. Eu nem sei se sempre é saudável a gente interromper. Nem todo mundo nos dá esse espaço, né? E nem sempre, eu acho que na verdade, eu vou dizer uma coisa até pra você, Jefferson. Mas eu nem sei se sempre é saudável a gente transparente. Se for transparência sobre consultado sobre instado sobre, eu acho que vale sim a explicação, né? E é necessária. De tal forma que o usuário mas a coisa acontece de uma forma tão transparente, acaba fazendo inferências aleatórias, uma capacidade de não. E aí ele acha, e aí muitas pessoas de tal forma que o usuário céticas ou não, ele mas acho que é os acaba céticos, fazendo inferências, eles fazem esse tipo aleatórias de inferência. E aí ele acha de que está acontecendo né, uma céticas ou não, mas acho que é os mais céticos, uma situação eles fazem esse tipo de totalmente ilógica que está acontecendo esse assistente de inteligência artificial. Ele vai ter a capacidade de compreender os nossos pensamentos. Totalmente ilógica, né? Mas é nesse nível. Esse assistente de inteligência artificial também a gente ele vai ter a capacidade de compreender. E aí eu vou dizer para você que eu conheço inclusive, né? Mas é nesse nível, né? Conhecimento profundo, ao mesmo tempo que também que são bastante céticos em relação a esse processo de. E aí eu vou dizer para você que eu conheço de escutar o que a gente fala da tecnologia da informação, de poder processar conhecimento profundo, voz são bastante céticos em relação ao processo de monitoramento nossos dispositivos e por aí vai. Mas realmente fazer uma inferência, processar pensamento é demais. Voz mas de forma capturando áudio do ambiente onde a gente circula com nossos dispositivos e por aí vai. Artificial. Mas realmente fazer uma inferência tão sofisticado, mas no final das contas ele acabam passando os recursos essa impressão, né, de assistente de inteligência artificial. Cabe a gente fazer esse ajuste do que é realidade e no final das contas ele acabam passando. Eu ia começar essa aula de hoje essa impressão falando sobre ficção, rodando um videozinho, mas cabe a gente fazer esse ajuste para que a gente possa compreender do que é realidade e ficção. Não é o que a gente vê na aula de hoje. Falando sobre inteligência artificial, dando um videozinho, mas eu vou conjunto de conhecimento humano para que a gente possa compreender que inteligência artificial que permite a gente não é o que a gente vê no processamento, inclusive num tempo inteligência artificial muito menor do que a capacidade humana é capaz de fazer embarcado de forma livre, que permite a gente fazer um conjunto de processamento, inclusive num tempo muito menor do que a capacidade humana é capaz de fazer, de que existe limite para as coisas, porque
A real, a galera já está acreditando que a IA vai dominar o mundo, né? Mas a gente tem que ter ali simplesmente despejadas, senso de que existe limite né, para as coisas, habitats. porque mas, a real, a galera já não está é isso, acreditando que eu acho que a IA vai pouco dominar o mundo, que a gente pretende fazer dentro desse curso é trazer essa noção. Mas diga, Jefferson, acho que eu acabei de interromper dos seus habitats. Mas enfim, não é isso. Não, professor, eu acho que pouco do que a gente prosseguir. pretende fazer Era dentro desse só curso esse comentário é mesmo trazer essa noção. Mas eu diga, ouvi, Jefferson, acho que eu não acabei consegui de guardar interromper. para mim. Não, é importante que a gente... Não, professor, tranquilo. É importante que a gente, pode inclusive, prosseguir. atualize Era a só esse percepção comentário mesmo que das pessoas que não são eu da ouvi área. e não consegui quero guardar dizer para que mim. para entender inteligência é importante que a gente precisa ser da área de É importante computação. que a gente, Não. inclusive, atualize a percepção Não precisa nem ser de exatas. das pessoas que não são da né? área. Os recursos, Não querem dizer os que agentes autônomos, assistentes de inteligência artificial, eles da estão área de aí computação para servir não. a todos os seres Não precisa nem humanos ser e a de palavra exatas. servir precisa ser Né? colocado em caixas os agentes autônomos, de tal assistentes forma de inteligência artificial, eles que a gente consegue fazer servir a todos os seres humanos e a palavra servir precisa ser colocada em caixas altas, de tal forma que a gente consegue fazer uma